Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Por favor, ocupe os primeiros bancos aí, por gentileza. Eu costumo dizer que hoje não vai ter a porta aberta lá no fundo. Então, por favor, ocupe os primeiros lugares aqui. E nós já vamos começar. Em nome de Jesus. Na verdade, nós já começamos, né? O crente quando se reúne, ele sempre quer fazer uma boquinha. Nós já começamos. Dizia um pastor amigo meu, né? Que crente, não, mas eu não vou para a igreja, eu tenho que jantar. Ah, mas quando eu volto, também eu janto de novo. Aí agora vai vir jantar na igreja. Aí ele fica jantando aí, vai comendo. Jesus na casa. Queridos, vamos colocar de pé. Deus abençoe os irmãos que se esforçaram para estar aqui. Esse é um propósito que recorrentemente nós vamos fazer, né? E claramente nós vamos tratar dos assuntos relacionados aos casais. Mas é claro, não vou fazer uma abrangência, uma salada de coisa e falar um monte de coisa ao mesmo tempo, porque o propósito não vai dar. Na verdade, propositalmente, nós vamos encerrar 9h30 como o horário normal. Então, todas as segundas, quintas, dependendo, a frequência foi boa, né? A frequência foi boa. Nós tínhamos falado, se a frequência for boa, nós vamos fazer isso pelo menos a cada 2 meses, para a gente estarmos juntos aí com os irmãos, né? Então essa vai ser a primeira de outras que o Senhor certamente vai nos proporcionar. Lembrando os irmãos que tudo isso é um prelúdio do grande encontro de casais que nós vamos realizar no mês de outubro, né? Então você que ainda não tem essa informação, ou você que ainda não fez a sua reserva, já deixo para você aí uma dica para que você se antecipe, já se programe, para que você esteja conosco no mês de outubro, lá no nosso encontro de casais em Águas de Vitória, certo? Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar e agradecer a Deus? Pai de amor, Deus de bondade, nós somos gratos a Deus porque mais uma noite o Senhor nos permite estarmos entre irmãos na Tua presença, para tratar, Senhor, para nós nos debruçarmos na Tua palavra, Senhor. Nós queremos ser gratos a Deus pela vida de cada um dos Teus filhos, a vida de cada casal, Senhor. Meu Deus, e se atentar para estar aqui na Tua casa, na Tua presença, para mais uma noite, Senhor, nós sermos ministrados pela Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que é sabedor de todas as coisas, Ele possa nos orientar, Ele possa aclarar a nossa mente, para que ao cabo, Senhor, desses momentos que vamos estarmos aqui, nós sejamos abençoados e ministrados pelo Senhor. Fica conosco, Senhor, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar assento. Está conosco nossos irmãos ali, Fernandes, presbítero João, sua esposa Virgínia Scanelli, família aí, família de Fernandes. Eu vi o Riva também. Cadê o Riva? Ah, tá ali. Deus abençoe. Riva. Acho que os demais aí são da casa. Beleza? Queridos, por favor, eu gostaria de usar um texto da Bíblia. Hoje eu gostaria propositalmente de iniciarmos com uma temática um tanto importante. Eu julgo bastante importante porque eu, graças a Deus, por graça e misericórdia, vamos completar neste ano 33 anos de casado. Idade de Cristo, como alguém me falou essa semana. No lugar onde estou prestando serviço, quando eu falei, Wagner, que tinha 33 anos de casado e que eu nunca pulei cerca, isso não existe. E isso me chamou a atenção para falar um pouquinho sobre fidelidade, né? Eu queria tratar desse tema sobre fidelidade. E para isso eu gostaria que os irmãos da mídia, por favor, Sabrina, a minha tradução que eu quero usar não é nem essa que eu trouxe. Na verdade é a NVI. A NVI tem uma tradução bastante interessante para Hebreus capítulo 13, verso 4. Hebreus 13, 4. NVI, eu quero utilizar essa tradução. A linguagem de hoje também é quase a mesma coisa da NVI, mas pode ser a NVI. As traduções convencionais geralmente estão dizendo assim, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal, sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros.
Mas essa NVI aí, a linguagem de hoje, ela tem uma tradução diferente. Diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Vamos repetir juntos? Aí, nessa tradução do telão, no 3, 1, 2, 3. O casamento deve ser honrado por todos, e o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Amém? Propositalmente, irmãos, nós iniciamos essa proposta de falarmos um pouquinho sobre vida a dois, sobre casamento, né? Tem diversos assuntos. Antes de mais nada, eu costumo dizer assim: não existe casal perfeito. Talvez a ideia que soa para algumas pessoas, que mesmo às vezes a gente que ministra, casamento é mil maravilhas sempre, né? Não existe casamento perfeito. Casamento, na verdade, ele passa por inúmeros ajustes, por inúmeras fases, e com maturidade, às vezes encarando as problemáticas e a demanda do dia a dia, e quanto mais vai passando o tempo, isso vai te dando maturidade para você aprender a lidar com a vida a dois. Mas propositalmente eu inicio falando sobre fidelidade, porque não são poucos os desafios que nós vivemos nos dias de hoje. Não são poucos. O desafio dessa geração. Nós estamos vivendo uma geração tecnológica. Ou não? Vivemos uma geração tecnológica. Se você é da minha época, talvez você vai se lembrar quando você ia nas ruas, via os grandes outdoor, que não pode mais, a nossa cidade tem leis para isso, né? Mas você via bastante outdoor, era comum de você ver outdoor de propaganda de lingerie, propaganda de cueca. Lembra disso? Quem lembra? Não é muito mais comum. Hoje tem proibições, né? Mas ao contrário de que a sensualidade despertada na sociedade em que vivemos, ao contrário disso, nós na verdade temos tudo isso à nossa mão, ou não? Hoje está tudo ao nosso alcance. Aquela coisa de lá atrás, quando eu sou dessa época também da igreja, que os membros da igreja não podiam ter televisão. Tem alguém aqui que é dessa época? Não podia ter televisão. Tinha até anjo que visitava a quarta para ver se o crente tinha televisão. Mas hoje, o que está nas nossas mãos, nessa vida tecnológica que nós vivemos, na verdade, talvez aquelas pessoas lá de trás para frente da televisão iam se assustar com a vida tecnológica que nós vivemos. Porque um desses desafios de hoje, né? E nessa vida tecnológica, que eu vou falar bastante sobre ela um pouquinho, nós gostaríamos de tratar a respeito de fidelidade. Fidelidade que, como eu disse, quando você fala, talvez uma roda de amigo ou em pessoas que não servem a Deus, porque falar de fidelidade para crente, claramente, é uma premissa que todo cristão deve ter isso como base, como fundamento de fé, né? Todo cristão, eu acredito, que entende, que sabe muito bem essa linguagem de fidelidade, mas quando você fala de fidelidade aí fora, nessa sociedade promíscua que nós vivemos, né? Essa coisa de fidelidade, de ser fiel a uma pessoa, ser fiel a um relacionamento, ser fiel, ter esse comportamento de fidelidade, e mais, o texto dos Hebreus, ele fala de uma fidelidade não simplesmente como o cônjuge ou como o marido e a esposa, mas uma fidelidade acima de tudo com Deus. Ele fala de uma fidelidade com o Senhor. Por quê? É o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que quem for infiel, Deus vai julgar. Então ele fala também de uma fidelidade com Deus. Então nós vivemos hoje, queridos, com inúmeras situações. A gente costumeiramente ouvimos geralmente nos nossos ensinos assim: você tem acesso ao celular da sua esposa e sabe a senha? Não.
Parece uma pergunta comum, talvez para mim, para alguns irmãos, que isso é normal. Para mim isso é normal. Tanto é que qualquer um da minha casa sabe sair do meu celular. Eu não tenho nenhum tipo. Eu já contei aqui para os irmãos em culto de ensinamento que eu tive que me indispor com uma pessoa próxima, né? Que ele estava com o costume de mandar alguns vídeos errados para o meu celular que não deveria estar lá. E eu falei assim, rapaz, você sabe do meu compromisso que tem na igreja. Você fica mandando essas coisas para mim, se alguém pegar, vai pensar o que de mim? Aí falei a primeira vez, não resolveu, falei a segunda. Falei, então eu vou te bloquear, não vou receber mais mensagens, isso acabou. Aí, desculpa, por quê? Porque é comum hoje. Assuste, irmãos, não se assuste o que eu vou dizer. Alguns lugares, por aí, até igreja, quando eu falo isso em alguns lugares, até igreja, que nós passamos a saber que tem irmãos que enviam nudes. Não se assustem, não. Você já ouviu falar disso, né? Irmãos, eu estou falando de coisas corriqueiras. Vocês acompanham as notícias que saem nas grandes mídias. Grandes pastores, presidente de campo. Um caso que esses dias me assustou foi o pastor tendo um relacionamento com a nora. E segundo as pessoas, o filho que ele pensava que era filho do filho, não, acho que é filho do pai. É verdade, irmãos. Quando eu falo isso, queridos, a impressão que se tem é que nós, às vezes, achamos que nós estamos blindados disso. Não. Esse assunto eu trabalho para obreiros também. Eu falei isso aqui algumas vezes para obreiros, né? Eu já trabalhei esse assunto para obreiros. Hoje eu estou trabalhando para casais. Por quê? Porque nós vivemos hoje em uma sociedade tecnológica, que tudo está à nossa mão. Eu tenho uma máxima que digo assim: você é o senhor das suas escolhas, você que faz as suas escolhas. Você que escolhe o que você quer ver, ou não. O controle está na sua mão. E mais, a ideia da fidelidade, por exemplo, mensagens escondidas, relacionamentos com pessoas que não deveria ter, algumas aberturas de coisas íntimas que você não deveria ter. Eu tenho uma máxima de dizer, com sexo oposto. Por exemplo, eu conversar com algumas demandas minhas como uma mulher, não estou indo muito bem no meu casamento, a coisa não está funcionando. Isso aí é sinônimo, é horizonte de queda. Ou não? E aí eu vou falar mais da sociedade que vivemos, não é muito da minha época, mas isso hoje está tudo normal. Ontem eu escutei uma que eu assustei, quase caí da cadeira na hora que eu estava trabalhando, né? Uma menina bonita, né? E de repente ela falou, não, eu já tive relacionamento, já fiquei noiva com uma há 5 anos, e agora estou noiva de um rapaz, tal, eu toco dos dois lados. Aí eu pensando sobre isso durante a semana, eu dizendo assim, algumas mulheres nem devem ter abertura com uma outra do mesmo sexo, porque pode de repente despertar também o interesse pela amiga por você, no sentido íntimo. A sociedade que vivemos nos faz pensar assim. Ou não? Estou falando algo absurdo? Estou falando algo absurdo? Não. A sociedade, e eu estou falando de mulheres, mas também ao mesmo tempo de homens. Eu não sei se vocês sabem, nós já tivemos casos nas nossas igrejas de irmã largar o marido e for morar com outra mulher. Eu já tenho ciência de homem que largou a esposa para ir morar com outro homem. Então, essas coisas assim não me chocam mais. Né? A tendência sempre é do pecado, ele na verdade, ele toma forma, né? Para a gente que é um pouco ortodoxo, para a gente que é um pouco da linha antiga da igreja, talvez pode assustar, mas é a sociedade que vivemos no dia de hoje. E nós entendemos que isso não é normal. Então a ideia de fidelidade é entender que nós vivemos hoje em uma sociedade que ela não valoriza muito essa ideia de fidelidade. Na verdade, ela promove a infidelidade. Vocês já me ouviram, vocês que estão aqui muitos anos comigo, vocês já me ouviram aqui a minha luta enfática, né? A minha defesa, né? A minha defesa no sentido de contra-novela. Parece uma coisa assim,
Ah, pastor, por que o senhor é contra a novela? Quando você analisa qualquer novela, na sua maioria, ela vai promover isso aqui. É infidelidade, vida conjugal com parceiros diferentes, relacionamento, como eles falam na sociedade de hoje, relacionamento aberto. Não, eu tenho um relacionamento aberto. Será que tem isso na igreja? A gente, quando fala sobre isso, a gente volta lá atrás, na nossa época de jovem, que a gente também prega na igreja, que não tem essa coisa de ficar. Né? Quando a gente, muito isso da coisa do jovem, né? Ah, fica hoje, fica amanhã com o outro, fica amanhã. Não tem. E pasmem os senhores que já existem grupos de casais que ficam. É o chamado grupo de swing. Não sei se vocês já ouviram falar. O cara leva a mulher dele para ter relacionamento com o outro. Isso aí. Irmãos, eu estou falando alguma absurdo aqui, estou vendo irmão que entra debaixo do banco aí chocado. É verdade, irmãos. Ou vice-versa. Então, essa ideia para nós, como servos de Deus, para nós, como cristãos, como casal que serve ao Senhor, a ideia da fidelidade, além do cônjuge, nós temos uma fidelidade com Deus. Né? Nós temos uma fidelidade com Deus. E é sobre isso que um pouquinho, nós vamos falar nesta noite. Por favor, Malaquias, capítulo 2, verso 14 e verso 16. A fidelidade é uma aliança diante de Deus. Primeiro, eu inicio falando que a fidelidade é uma aliança diante de Deus. Malaquias capítulo 2, nós vamos ler o 14, 15 e 16. São 3 versículos que eu estava meditando, que me chama a atenção nesse texto. Malaquias 2, 14, 15 e 16. Eu vou ler aqui para nós lermos tempo, para nós avançarmos. E vocês ainda perguntaram por quê? E por que o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade? Pois você foi infiel a ela, embora ela fosse a sua companheira, a mulher da aliança matrimonial. Está falando da infidelidade aí que alguém casou. Verso 15. Acaso Deus não o fez com uma porção do Espírito que lhe pertence? E o que é o único Deus deseja? Uma descendência dedicada a Deus? Portanto, tenham cuidado para que ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade, ou à mulher com quem você se casou aí. Verso 16. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham cuidado e não sejam infiéis. A primeira ideia aqui de fidelidade, nós temos que entender que a proposta do casamento, ele tem uma sustentação espiritual. Nós acreditamos, como cristãos, que o casamento foi instituído por Deus. Quem acredita que o casamento foi instituído por Deus, diz aleluia! Então, se ele, e sempre nós reafirmamos isso nas cerimônias ou quando participamos de um casamento, que uma coisa muito importante, ou se a mais importante, é que Deus abençoe o casamento. Então, nós entendemos assim, quando eu me caso com alguém, quando eu tenho uma vida conjugal com alguém, além da fidelidade com o cônjuge, com o parceiro, com a parceira, nós que temos a Bíblia, que temos Deus, como aquele que instituiu o casamento, que criou o casamento, que criou a família, primeiro, eu tenho que pensar que a minha fidelidade não se restringe ao meu cônjuge. A minha fidelidade também, ela está inserida no contexto no meu relacionamento com Deus, no sentido espiritual. Então eu entendo que a fidelidade é uma aliança diante de Deus. Foi Deus que me uniu, e se foi Deus que me uniu, sendo Ele a testemunha, eu preciso ser fiel a Ele. Quando eu sou fiel ao meu cônjuge, eu também sou fiel a Deus. Eu escrevo assim: o casamento não é só um contrato, não é só você assinar uma carta ali de compromisso, de deveres e direitos que você tem, mas o casamento é uma aliança espiritual. E quando eu falo de aliança,
eu falo de pacto. Eu queria ter tempo para falar um pouco do pacto, lá de Abraão. Quando Deus faz um pacto com Abraão, que ele ali separa os animais que passam no meio, essa é a forma de fazer um pacto. Não vou entrar nesse mérito para demandar tempo. Mas eu estou falando aqui de uma aliança. Então, por exemplo, você vem na igreja, alguém faz a cerimônia, o pastor ora, abençoa o nome do Senhor. Ali tem uma aliança. Eu faço um elo de ligação lá no livro de Eclesiastes, cordão de 3 dobras, né? Um paralelo com isso, que é o casal, o outro da terceira dobra é Deus. Então essa aliança não é só do casal, essa aliança é com Deus. Então eu entendo que essa aliança é espiritual. Então o casamento não é só um contrato, mas o casamento é uma aliança, ou um pacto espiritual. E um pacto espiritual com Deus, ele passa para fidelidade. E o que é fidelidade? Fidelidade, no dicionário está dizendo qualidade de quem é leal, de quem é fiel, de quem é honesto e de quem é constante no cumprimento do compromisso que fez. Você não firmou um compromisso? Você não fez uma aliança? Alguém aqui casou, obrigado? O pai falou assim: ó, você casa, você morre. Na minha época tinha isso, né, pastor Roberto? Né? Você casa, você morre. Com a minha filha ninguém brinca. E já mostra a peixeira. Pois não, vou casar. Né? Irmãos, eu não sei. Hoje a sociedade está mudada. Na nossa época era assim, né? Se você perguntasse antes do casamento, não tinha outra alternativa. Tinha que ir lá falar: ô, seu Bob, estou chegando aí e tal, vou casar. Agora, se bobear, as coisas não é mais assim, não funciona mais assim. Né? Não funciona mais assim. Então, o que nós entendemos? O casamento não é só um contrato, é uma aliança espiritual. E não posso esquecer que a ideia de fidelidade é alguém que deve ser leal, é alguém que deve ser honesto, é alguém que deve ser constante no cumprimento do compromisso. E isso vai ser quando? É só no dia que casou? É só na data comemorativa do casamento? Não, é dia após dia. É todos os dias. Por quê? Porque se ele é uma aliança espiritual, o que eu entendo? Que Deus foi testemunha do meu casamento. Deus é a primeira testemunha. A ideia aqui de testemunha é aquela pessoa ali que dá fé no ato que foi feito. Então Deus é a primeira testemunha do meu casamento. E esse Deus como testemunha do meu casamento, em qualquer lugar que eu vá, essa testemunha vai estar presente. Então eu tenho que ser fiel a essa testemunha. Eu não posso esquecer jamais a ideia de fidelidade como uma aliança espiritual, como uma aliança diante de Deus. Deus é a primeira testemunha. Segundo, se é uma aliança espiritual, se essa fidelidade é uma aliança espiritual com Deus, é uma aliança diante de Deus, se Deus é a testemunha do meu casamento, esse compromisso não pode ser um compromisso temporário. Esse compromisso não pode ser um compromisso que dura um certo tempo. Não é assim? Se você, como eu, se casou com 20 anos, irmão, 20 anos eu tinha uma calça 38. Hoje, 38 não é dentro da coxa minha. Assim também com a minha esposa. Os anos vão chegar. Os cabelos, eu ia falar que os cabelos iam ficar brancos, mas o meu nem acho que nem branco vai ficar, vai cair. Né? É verdade. É normal isso. Então, esse compromisso que você tem, só na época que estava ali tudo bonito, na época de jovem, de vez em quando você olha lá as fotos do casamento, meu Deus, como eu era bonito, né? Eu era bonito e não sabia. Mas já foi, só tem lembrança. Fiquei um dia já foi. Né? Só que, e o compromisso? Será que o compromisso é temporário? O compromisso é só por um tempo? De vez em quando eu brinco, né, com algumas pessoas dizendo assim: ó, fizer 50 anos de casar, dá direito a você casar de novo, pode casar de novo. Eu brinco só, não pode. Casamento é uma vez só. Né? Ou não? É o que a Bíblia ensina. Né? Casamento é uma vez só, então não é um compromisso temporário. Não é um compromisso por uma fase, por uma época. Não é uma aliança por um momento, é uma aliança permanente. Eu não sei você, irmãos, eu sou defensor disso, né?
Não sei, eu sou defensor disso. Estou casado há 33 anos com a mesma mulher. Talvez ela, às vezes tem hora que não me engole muito, mas tem que me engolir. Eu estou igual o Zagalo, tem que me engolir. Né? É verdade, irmãos. 33 anos não são 33 dias. E como eu disse para os irmãos, desmistifique isso. Não existe ninguém perfeito. Talvez em algumas áreas que a gente aparenta ser perfeito, nós deixamos a desejar em muitas outras. Ou não? Ou você é perfeito em tudo? Ou você tem uma esposa perfeita na sua casa? Né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente a respeito de comparação. Né? Quando vai chegando certo ponto, a grama do vizinho é sempre mais verde. Né? Parece que na casa do vizinho não tem o problema que eu tenho em casa, mas vai ter outro que na sua casa não tem. Não é? Então não há um compromisso temporário. Se Deus é testemunha dessa aliança, o compromisso não é temporário. Por quê? A ideia de temporário é algo transitório, é algo sazonal, é algo passageiro, é algo efêmero. É algo que eu comparo com o vapor que escreveu Tiago, que aparece rapidamente e desaparece. Não. Fidelidade é permanente, deve ser duradoura. Né? Os quilinhos vêm, os aninhos vêm, os pneuzinhos vêm, mas a fidelidade é a mesma. Ou não? Hã? Eu estou percebendo os irmãos meio tímidos. Irmãos, não falei nada, eu não falei nada normal, né? Estou falando nada normal. Eu sou uma pessoa totalmente. Eu tenho muita vergonha, né? Então. Misericórdia. Vamos lá. Fidelidade, como Deus, como testemunha, como um compromisso que não é temporário, ou que não é por um tempo, ou que não tem, não é uma fase momentânea, é uma decisão diária. Deixa eu dizer a você que fidelidade não é um sentimento. Há quem diga que a explicação de amor, que o amor não deveria só ser sentimento. Na verdade, amar é uma decisão que você toma todos os dias. Ser fiel é uma decisão que você faz. É uma escolha que você faz. Todo dia você é desafiado. E principalmente na sociedade em que nós vivemos, irmãos. Não pense vocês que vocês são diferentes. Não pense que porque a gente serve a Deus, não vai vir tentação. Pelo contrário, haja vista que quando nós estamos mais perto do Senhor, mais o inimigo vai tentar nos assediar. Eu gosto do texto dos Hebreus capítulo 12. Olhando para Jesus, fugindo do embaraço que tão perto nos assedia, uma tradução diz assedia. O que é assediar? É tentar todos os dias até você cair. Né? Tenta hoje, tenta amanhã, é o Sansão, Cadalila. Onde que é a sua força? A minha força está aqui, você amarra 7 pontos. E vai, até que ele encontra o segredo. Né? É ser assediado. Então, fidelidade, como uma aliança espiritual, como uma aliança com Deus, sendo Deus a testemunha, sendo um compromisso que não é temporário, é uma decisão de todos os dias. Você se levanta, você vai para a rua, você está no ambiente de trabalho, você está na igreja. Você sabia que na igreja você pode ser tentado também? Pode, irmãos. Nenhum de nós estamos isentos disso. Gosto do texto de Paulo aos Coríntios dizendo assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Nenhum de nós teremos, se não vigiarmos, todos nós somos suscetíveis à queda. Ah, pastor, mas eu oro, eu jejuo, eu consagro. Irmão, você não vive 100% com o Espírito. Um escritor escreveu que durante um dia nós pecamos milhares de vezes. Não sei se você sabia. Quando você olha, vamos deixar a hipocrisia de lado. Né? Nós somos atraídos, homens nós, somos atraídos para aquilo que vê. E se vivemos uma sociedade hoje de informação, uma sociedade hoje que vende, né? Às vezes tem coisas atrativas aos nossos olhos, e de repente nós somos encantados por aquilo que vemos. Há quem diga, a psicologia diz que nós somos atraídos, às vezes até mais, por aquilo que nós não deveríamos. O proibido nos aguça mais. O proibido nos atrai mais. Né? A curiosidade nos atrai mais. E nos atraindo mais, certamente, estamos suscetíveis da queda. Então, a fidelidade é uma aliança com Deus.
Deus. Então, quando você decide ser fiel como uma decisão diária, é você dizendo: Senhor, eu decido ser fiel ao Senhor, primeiramente a Deus. Quando você, de repente, vai descer desse nível, vai deixar a premissa da fidelidade de lado, e entenda que, primeiro, você tem uma aliança espiritual com Deus. Eu escrevo: o pilar de um casamento não se sustenta só com amor. Alguém vive só de amor em casa? Estou falando aqui para casar. Tem alguém aqui que não é casado? Tem alguém aqui que não é casado? Por exemplo, o casamento vai entrar no quarto, fecha a porta do quarto, vamos ficar só no quarto aqui. Ninguém fica só no casamento, vive a vida inteira dentro do quarto. Pastor, mas eu estou no lua de mel. Beleza, mas vai passar só lua de mel daqui, quando chegar a 20, 30 anos, misericórdia. É verdade, a ideia aqui, o casamento não só se sustenta com amor, mas com compromisso, e compromisso de fidelidade. Aí sustenta o casamento. Amém, meus amados? Primeiro tópico que nós gostaríamos de falar sobre fidelidade, que a fidelidade é uma aliança diante de Deus, ou é uma aliança espiritual. Segundo, a fidelidade começa no coração. A infidelidade, ela começa no coração. Ela nasce, na verdade, no coração. Por favor, Mateus capítulo 5, verso de número 21. É conhecido as palavras de Jesus. Eu tenho uma máxima dizendo assim: ninguém se desvia da noite para o dia. Eu tenho uma série de livros em casa que o autor ele escreve algumas temáticas dizendo assim: se eu começasse o meu ministério de novo, ele começa como começaria o ministério depois de muitos anos. Aí ele também escreveu: se eu começasse a minha família de novo, aí ele escreve como começaria a família de novo. Dizendo, então, ele faz algumas ressalvas durante o seu trajetório e ele coloca em evidência alguns pontos que ele faria diferente. E sendo assim, eu penso, ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém deixa de servir a Deus da noite para o dia. Ninguém cai da noite para o dia. Ninguém deixa de ser fiel da noite para o dia. A infidelidade, ela nasce, ela começa no coração. Não foi eu que disse isso. É as palavras que Jesus está dizendo. Olha o que está dizendo lá. Mateus capítulo 5, verso de número 28. É isso mesmo? 28? 28. Não, 28. 28. Olha o que está dizendo. Mas eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la já cometeu adultério com ela no coração. Ele está dizendo que a infidelidade começa primeiro no coração. Há quem diga assim, um autor escreveu assim: olhar a primeira vez não é pecado. Pecado é você olhar a segunda vez. Por exemplo, está andando na rua, aí de repente passa eu vou falar aqui do lado do homem, né? Passa uma mulher bonita. Aí você olha, aí de repente passou, aí você dá olhada. A segunda olhada é pecado. Isso também não é premissa só dos homens. Mulher geralmente, eu não sou psicólogo, mas mulher geralmente também faz isso. Mas mulher é mais discreta do que o homem. O homem não esconde, o homem tem um trejeito. A mulher é mais discreta. Sem hipocrisia, mulheres, por favor. Ou não? Queridos, deixa eu falar. Existem mulheres bonitas, sim ou não? Como também existem homens bonitos. Ou não? Mulher geralmente é mais discreta. Homem não, homem não esconde. Aí o autor escreve assim, que o problema de olhar a primeira vez não tem problema em Israel. O problema é olhar a segunda vez. Sabe? Está lá na televisão, Lourenço. Aí de repente está lá, passa tal. Aí de repente pulou o canal. Aí vem uma coisa que não pode, aí ele vai. Aí depois volta de novo no canal. Pecou. É o que Jesus disse. E o que ele nos ensina a respeito de infidelidade? Ela nasce primeiro no coração. Por exemplo, a traição começa antes do ato. Primeiro, ela começa no olhar. Quando você olha, claro, pastor, então eu vou ser cego. Eu vou fechar o olho. Não,
Você vai ter o domínio próprio que Paulo ensina nos Gálatas, né? E às vezes, querido, como alguém escreveu um dia, que a gente do lado direito, Bruno, tem um anjo, e do lado esquerdo tem um diabinho, né? Você vai estar andando na rua, pastor Roberto, aí o diabinho falou assim, dá uma olhadinha, e você dando lugar para o anjo, não olha não, você vai pecar. Senhor, não vou olhar, em nome de Jesus, não vou olhar. E foge da aparência do mal. Porque olhou, amigos. Segundo Jesus, já adulterou. E aí? E geralmente não fica só no olhar. Geralmente vem as maquinações. Ai lá em casa. É verdade, irmãos. Ou não? A traição ou a infidelidade, ela começa antes do ato. Ela começa no olhar. Na conversa. Eu não sei se vocês sabiam, irmãos, às vezes, traição começa na conversa. Tem conversas que iniciam assim, sem, talvez, despretensiosa, mas vai para áreas que não deveria ir. Aí eu defendo aquela ideia. Não existe amigo do sexo oposto. Eu tenho até hoje ninguém me provou que a minha tese é errada. Porque eu estou falando de amigo não é colega, não é conhecido. Amigo é confidente, é alguém que conhece a sua intimidade. Então eu não tenho amiga que conhece a minha intimidade. Porque isso termina bem. Isso acaba em lençóis. Então não funciona muito bem. Eu não estou dizendo, irmãos, não estou aqui falando que sempre é assim, não. Talvez se eu tenho alguém aqui, eu tenho por mim, nesses 33 anos de vida, 2, casado, né? Eu coloquei algumas regras na minha vida de conduta. E isso tem funcionado assim. Para algumas pessoas que sabem lidar, eu conheço as minhas fraquezas. Eu não brinco com elas. Outro dia alguém disse assim, pastor, mas a Bíblia não fala que não pode beber. Eu falei, realmente, a Bíblia não fala que não pode beber. Mas eu me conheço. Eu não vou me contentar em beber só para abrir o apetite na hora do almoço e para abrir o apetite na hora da janta para tomar um banho constrangedor. Porque, geralmente, os viciados começam assim. E quem um dia já foi alcoólatra e se voltar nessa coisa de beber socialmente, começa na bebida socialmente e acaba de novo lá. Na sarjeta, o cachorro lambendo a boca. É verdade, irmãos. Então eu não brinco com as minhas fraquezas. Eu sou homem como você. Pastor, o senhor não ora? Eu oro, jejuo, rosário, leio a Bíblia. Mas eu sou suscetível e quieta, como você. Ou não? Ou tem alguém aqui que já é anjo, que está aqui entre nós, mas já tem uma auréola na cabeça? Não, eu sou anjo, pastor. Eu vivo 100% espiritual. Aleluia! Não, somos homens. Não? E quando nós reconhecemos o nosso ponto de fraqueza como homens, a gente não brinca com as nossas fraquezas. Então nós entendemos o quê? Que a traição, a infidelidade, ela começa no coração. Ela, antes do ato, no olhar, na conversa, no pensamento, nas maquinações, né? Na aproximação errada, como eu disse. Então, se tem um conselho que eu posso dar a vocês, não tem um amigo do sexo oposto. Tem algumas, às vezes, uma moça mais jovem, uma mulher mais jovem, até mesmo uma mulher mais experiente, que de repente quer escutar um conselho de alguém, ou quer dividir, de repente, algum anseio, alguma dúvida com alguém. Chama uma pessoa, geralmente do mesmo sexo, uma pessoa com maturidade suficiente para te aconselhar. Isso não tem nada que proíba isso. Mas eu defendo a tese que não existe amizade, algumas conversas picantes. E nós vivemos, como eu disse, numa área tecnológica, né? Que geralmente começa assim, né? Numa conversa que não deveria ser estendida. De repente, o outro lado estendeu a conversa. Você, como uma pessoa prudente, já corta por ali. Mas tem pessoa que gosta. Tem pessoa que flerta com o proibido. E flertar com o proibido é perigoso. Uma hora você acaba no laço. Então, conselho da Bíblia.
Foge da aparência do mal. Eu contava, eu tive, minha esposa sabe disso, que a gente ao longo dos anos, sempre nos assédios que eu sofri, sempre a primeira a compartilhar, eu compartilho com ela. Fui assediado uma vez em uma fábrica por uma secretária de uma empresa, recém-casado. Eu já era pastor. E, desculpe, era bonita a mulher, muito bonita. E um dia ela disse para mim, Robson, que queria sair comigo. E eu disse, não, eu não sou casado. Eu falei, não tem problema. Eu falei, mas você casou agora, você tem 15 dias de casado. Você está na lua de mel? Não, mas eu quero sair com você. O que eu fiz? Fugi. Nem no escritório eu ia mais. Eu vou brincar com a minha fraqueza, irmão? Hã? Eu vou brincar com a minha fraqueza? Vou brincar de ser crente, de lidar com um problema e de repente achar que, não, isso não... Não, foge da aparência do mal. Por quê? Porque é a ideia da tentação do diabo. Vai tentar. O dia que você estiver meio para baixo, ou de repente aconteceu alguma coisa na sua casa que não está bem para você, eu sempre digo assim, o inimigo é o primeiro a saber. E é o primeiro a lançar a oferta, lançar o prato. Como alguém diz por aí, o golpe está aí. Cai quem quer. Fale para o seu irmão do lado, o golpe está aí. Cai quem quer. É verdade, queridos. Há quem diga que o diabo não cria nada de novo, mano, né? É tudo a mesma coisa. É a mesma coisa, só com roupagem mais modernizada, mas é a mesma tentação lá de trás dos nossos primeiros pais. José do Egito já passou por isso, né? Já. Já pensou? Tem pessoas que no lugar de José do Egito, uma mulher dessa aí, uma corocha, vou cair aí dentro. Irmãos, isso literalmente acontece nos dias de hoje. Acontece. E a fidelidade de José citou assim, pecaria eu contra o meu Deus? Então, a primeira frase. Exato, é a ideia da aliança que ele tinha com Deus. Né? Antes de ter, nem casado era, um jovem solteiro. Mas e aí? E a fidelidade com Deus? Né? Então, essa é a ideia. Cuidado com os perigos da atualidade. Se a fidelidade nasce no coração, se a traição ela começa antes do ato, ela começa no olhar, começa na conversa, começa no pensamento, ou na aproximação errada, cuidado com os perigos da atualidade. Conversas escondidas nas redes sociais. Irmãos, confesso, queridos, eu confesso, eu não sou de frequentar rede social, para não me aborrecer. É verdade, eu não sou de frequentar rede social, minha esposa sabe disso. Na verdade, eu sou da roça mesmo, até para entrar em algumas coisas eu não sei. Né? Outro dia me perguntaram se eu tenho Instagram, eu sei que eu tenho, mas como eu entro, de vez em quando eu vejo que me mostra alguma coisa. Né? Eu não sou de frequentar rede social. Eu não sou de ficar escutando notícias. Às vezes a gente fala com alguma coisa que é assunto da atualidade, né? E às vezes é o que está acontecendo na sociedade, mas eu não sou de frequentar. Mas tem pessoas que têm conversa. Queridos, crente criar perfil falso disfarçando de outra pessoa para manter o relacionamento com alguém. Está acontecendo nas igrejas. Verdade. Está acontecendo. Então, conversas escondidas nas redes sociais. Intimidade emocional com outra pessoa. Aí eu coloco, principalmente no sexo oposto. Pornografia. Pasmem os senhores. Casados ou casais viciados em pornografia. Não estão assustando não, né? É verdade. Casados viciados em pornografia. Fazendo comparações. Misericórdia. É verdade, amados. É as coisas da atualidade. E quando eu falo isso, eu não estou falando que isso é premissa dos irmãos. É de todos. Eu estou abrangendo todos. Por quê? Porque a sociedade que vivemos hoje promove essas coisas. A sociedade hoje, essa sociedade promíscua hoje, essa sociedade da normalidade hoje promove essas coisas. Só que isso, queridos, nós temos que entender
que não é o padrão de Deus para a nossa vida. Não é o padrão que a palavra nos manda ter. Não é o padrão que o nosso casamento nos define como servos de Deus. Isso existe? Existe. Mas não é para nós. Não é para a nossa questão. Eu estou dando alguns exemplos aqui. Por quê? Porque se Deus está falando conosco, está nos advertindo ou está nos prevenindo. Para que quando isso queira nos sobrevir, nós tenhamos propriedade para repreender isso na nossa vida. Por quê? Porque isso vai ser prejudicial. Eu não acredito, irmãos, que alguém que vive com essas práticas, com essas coisas, com essa vida, de repente, que não reflete a realidade, uma pessoa dessa não está bem com Deus. Uma pessoa dessa pode até ter roupagem de cristão, pode até frequentar a igreja, mas a pessoa não tem um compromisso, um relacionamento com Deus. Quem acredita que Deus é santo diz aleluia. Deus santo, ele não coaduna, ele não concorda com isso. Não dá para ter. Aí o salmista diz: quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí ele vai ensinar um monte de coisas lá. Então não dá. O casamento não cai de repente. É aos poucos, como a minha premissa, como a minha defesa ao longo dos anos. Ninguém se desvia da noite para o dia. Ninguém deixa a fidelidade com Deus da noite para o dia. Ninguém se torna infiel da noite para o dia. Começa no coração. E se começa no coração, eu devo cuidar do meu coração. Repita comigo. Eu preciso cuidar do meu coração. Por que eu preciso cuidar do meu coração? Jeremias capítulo 17, 9. Porque o meu coração é enganoso. Tem alguém que tem um coração enganoso aqui? Nós temos um coração enganoso. Aí eu senti no meu coração, mas meu sentimento é um sentimento enganoso. É um sentimento momentâneo, é um sentimento do momento. Né? Como eu disse, fidelidade não é sentimento. Fidelidade é decisão. É decisão que você toma. E a decisão que você toma, às vezes, é em não concordância com aquilo que você talvez, que de repente você até queria fazer. Mas é uma decisão que você toma. Né? Então, Jeremias 17,9 diz que o coração do homem é enganoso. Os cuidados que eu devo ter. Por que eu tenho que cuidar do meu coração? Porque diz Salomão que o meu coração é a fonte da vida. Provérbios capítulo 4, verso 23. Se vocês quiserem achar, Provérbios 4, 23. Né? Eu tenho que guardar o meu coração, porque ele é a fonte da vida. O dele origina a vida. Né? Onde tudo começa de bom na minha vida, eu tenho que guardar o meu coração. Então, segundo ponto que nós abordamos, que a infidelidade ela começa no coração. Então eu tenho que guardar o meu coração. Terceiro ponto, a fidelidade protege o casamento. Repita comigo, a fidelidade protege o casamento. Provérbios capítulo 5, 18 e 19. Por favor, Provérbios capítulo 5, verso 18 e verso de número 19. Jeremias, pastor, é onde? Jeremias 17, 9. Jeremias 17, 9. Coração do homem enganoso. É isso mesmo? É isso, né? Eu não fiz a minha anotação certinha. Provérbios 5, 18 e 19. Olha que interessante aqui, Provérbios 5, 18 e 19. Seja bendita a sua fonte, alegrem-se com a esposa da sua juventude. Não se escandalize com o que ele vai falar. Ó, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios dela sempre o fartem de prazer. Meu Deus, pastor, isso não é de Deus, não. Então vai falar isso para Salomão, né? Que fartem de prazer, que você se embriague sempre com o seu amor. Né? Fala aí da intimidade, né? Da intimidade do casal. A fidelidade protege o casamento. E quando eu entendo que a fidelidade protege o casamento, quando há fidelidade, cresce a confiança.
Quando você entende que o parceiro ou a parceira é fiel ou tem fidelidade, cresce a confiança. Sim ou não? Sim. Cresce a confiança. Segundo, quando você entende que há fidelidade, além da confiança, cresce o respeito. Respeito. E eu entro aqui numa área de respeito, irmãos, principalmente nesses dias em que vivemos, que hoje é comum, né? É comum você ver casal brigando e saindo na mão. Não, é comum. Em algumas igrejas também está comum, tá? Aquele que vos fala, eu já tive, não sei se é o prazer ou o desprazer, de ser chamado numa casa quando um casal da igreja estava quebrando tudo. Tipo, 3 horas do domingo, de domingo para segunda. Para apartar o negócio. Aí você chega lá, você está entrando na casa, está assim, ó. Prato de um lado, panela do outro, porta do armário do outro. Eu já presenciei isso. Né? Quando chega nesse ponto, queridos, perdeu o respeito. Né? E vou mais além, tá? Pasmem os senhores. Aquela coisa que o homem que batia na mulher, pastor Roberto, isso não é muito mais a realidade do dia de hoje, não. Hoje já tem caso, pastor Juliano, o marido é o marido que apanha em casa. Lá quem manda é ela. Não, aqui quem manda é eu. Fica quieto aí. Se eu quero e tal, e se ficar quieto, eu vou quebrar seu galho. Como diz o mineiro, vou quebrar seu galho. Né? Então, a ideia, queridos, a ideia do respeito, perdeu o respeito. E vou mais além, queridos. Antigamente, quando um casal da igreja tinha lá uma situação como essa, por exemplo, de briga, e que eu acho que não deve, discussão é uma coisa normal. Que casal, não sei, eu já discuti várias vezes. Pode ser até normal na vida do casal. Mas agressão física, antigamente, talvez, uma linhagem daquela antiga pastoral, porque a gente não somos defensores de separação, né? E talvez alguém, pastor, eu queria contar para o senhor que eu apanhei hoje, meu marido está batendo. E de repente o marido não é um marido infiel, não é um marido ímpio, não é um marido que não serve a Deus, é um marido que está na igreja. Está batendo na esposa em casa. Aí conta para o pastor, vamos orar. E eu disse isso aqui na reunião de obreiro. Bom, eu não sou dessa tese, não. Se for lá, denuncia ele. Maria da Penha dele. Maria da Penha dele. E se fosse, eu não tive filha, né? Não tive filha. Se tivesse filha, eu ia lá quebrar o galho dele. Poxa! E sou defensor, não deu mais? Não, volta para a casa do pai. A gente não promove separação, mas viver falando, afirmando, para manter o casamento apanhado de casa, ou vice-versa, perdeu o respeito. E mais, a família é desestruturada, porque isso isso não termina só ali no casal, isso transfere, é transferido. Parece uma coisa, uma maldição hereditária que vai para os filhos. O filho vai crescendo em um lar tumultuado disso, onde tem agressão física, agressão de palavra, né? Quebradeira. Né? A pessoa trabalha o ano todo, compra um fogão novo, compra um armário novo, compra não sei o quê, aí na primeira briga quebra tudo. Aí eu acho que é proposital para trocar os nomes todo ano, né? Então, perdeu o respeito, queridos. Mas quando há fidelidade, além de crescer a confiança, de crescer o respeito, cresce a segurança emocional. O que é isso? Você está seguro emocionalmente. Porque, na verdade, irmãos, quando a gente entende que vida 2 é um compartilhamento, é uma ajuda mútua um do outro, e às vezes a melhor pessoa para ser alguém, um porto seguro no âmbito emocional, é a sua parceira ou o seu parceiro, é o seu marido ou a sua esposa. É onde que na verdade, você tem que ver nele ou ver nela uma segurança emocional. Um equilíbrio emocional. E quando tem a fidelidade protege o casamento, porque faz crescer a confiança, faz crescer o respeito e faz crescer a segurança emocional. A fidelidade
cria um ambiente de paz e estabilidade no lar. O lar fica estável, não é um lar cheio de turbulência, cheio de altos e baixos. Né? Um dia está bem, passa lá 12 meses do ano, 8 meses quer separar, 3 meses é de namoro. Né? Não, tem que ter uma estabilidade. Né? Então, a fidelidade, ela protege o casamento, nisso aqui que nós acabamos de ler no livro de Provérbios. Mas, o quarto tópico aqui, caminhando para o final, como eu disse para os irmãos, não vamos estender, nós vamos ser pontuais. Pastor, falou de fidelidade, falou de que nasce do coração, da infidelidade, falamos da fidelidade que protege o casamento, mas também nós estamos falando também de restauração. O que é restauração? Restauração é possível? Segundo a Bíblia, é possível. Por favor, primeira epístola de João, capítulo 1, verso de número 9. Existe restauração? Eu sou prova ao longo de mais de 25 anos pastoreando. Eu sou prova, eu sou testemunha que existe restauração. Mesmo havendo infidelidade, mesmo havendo uma quebra de compromisso, uma quebra de aliança, um deslize talvez, um desatino momentâneo. A Bíblia diz que há restauração. Eu sou testemunha ao longo dos anos. Quantos casamentos que nós achávamos que tinha perdido e Deus restaurou. E a Bíblia, ela é fiel naquilo que ela afirma. Por favor, quem achou, é conhecido. Primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9. Vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Mesmo quando há falhas, Deus oferece o perdão e restauração. Mesmo quando houve uma quebra de fidelidade, Deus, Ele é poderoso para restaurar. É aqui, se confessarmos os nossos pecados. A ideia de confissão é a ideia de, antes da confissão, arrependimento. Se eu me arrepender dos meus pecados, Deus, Ele é fiel para perdoar e purificar de toda injustiça. Então, quando eu falo de restauração, eu falo de passos necessários para que haja restauração. Primeiro deles, está aqui, arrependimento verdadeiro. Arrependimento verdadeiro não é choro de crocodilo, não é choro teatral, é arrepender. A ideia aqui do arrepender é assumir a culpa, saber que errou e dizer assim, não vou fazer mais. Estou arrependido. Para que haja restauração tem que ter isso. Eu poderia citar aqui muitos versículos que falaria de restauração. Né? É arrependimento verdadeiro. Segundo, confissão. Provérbios 18 está dizendo lá, quem encobre a sua transgressão não prospera, mas o que confessa em Deus alcança misericórdia. Confissão. Confissão. Confessar o pecado. Não esconder debaixo do tapete. Não se autopunir. Não, eu vou ficar um tempo tal, se autodisciplinar. Não. Confessar. É o que diz Tiago 5 lá também. Né? Na ideia ali de perdão de pecado, confissão. Terceiro passo para que haja restauração, além do arrependimento verdadeiro e confissão. Mudança de atitude e de comportamento. Entender a rota que eu tomei que me levou a procurar. Não mais tomá-la. Comportamentos mudados. Rotas mudadas. Coisas que eu fazia que me levou a procurar. Corta. Não vou fazer. Como eu disse para os irmãos, queridos, nós vivemos em uma era tecnológica. Nós somos assediados dentro da nossa casa. Vocês já me ouviram contar aqui. Um dia eu estava cantando o hino da harpa aqui da igreja. De repente lá, esse negócio de aplicativo de harpa, até a harpa cristã, a menina, entra aí. Dentro da igreja, misericórdia. A gente é assediado todo instante, queridos. Todo momento, o inimigo, ele lança dardos contra nós. Né? Então, nós temos que mudar de atitude. Algumas pessoas que têm algumas fraquezas. É lidar com as suas fraquezas. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, eu me converti, mas eu tenho vontade de, quando eu passo no bar, a boca enche de
uma mudança assim da noite para o dia, Deus faz uma obra. Aí algumas pessoas, é como a ideia lá do Jesus da árvore do cego, né? O que você está vendo? Estou vendo um homem como se fosse árvore. Tem libertação que às vezes é gradual. Vai demorar, meu amigo. E enquanto ela não vem, o que eu faço? Foge dali. Aí eu vou lá todo dia. Ah não, eu me converti. Aí eu vou lá todo dia. Oh, tudo bem, tudo bom, na roda dos amigos. Aí todo mundo bebendo e você olhando lá. E o capetinho do lado direito dizendo, toma aí, só uma para abrir o apetite. Esse aqui vai dar lá de novo. É verdade, irmãos. Não brinque com as suas fraquezas. Quando eu falo isso, queridos, tem pessoas que têm dificuldade, tem pessoas que têm problema com computador, com internet. Nós estamos vivendo hoje numa era de pessoa crente viciado nas bets. Não, pastor, eu vou fazer uma fezinha. Deus falou que eu vou ficar rico. 1 Timóteo capítulo 6, verso 19. Muitos que queriam ficar ricos caíram em transgressão, deixaram-se transpassar, perderam a fé. E aí? Foge, mano. Eu quando, Roberto, antes de vir para a igreja, eu fazia jogo do bicho, né? E de vez em quando lá as mulheres chegavam assim, e aí eu sonhei com macaco, sonhei com a cobra, e a gente trazia a interpretação do sonho, joga no 33 na cobra, joga no cachorro, joga na vaca, joga no leão, joga no urso. Aí eu vou ficar naquele negócio. Outro dia o cara falou, olha a placa desse carro, vou jogar no bicho. Aí de repente o capetinho do lado esquerdo vai na joga. Sangue de Jesus tem poder. Outro dia eu conversando com o irmão, assim, pastor, nega da virada, Sabrina. Ah, pastor, se eu ganhar, eu vou doar um dinheiro para a igreja fazer uma igreja. Oh, Senhor da glória. Oh, queridos, foge da aparência do mal, irmãos. Todos nós, não é, queridos, não é pecado reconhecer que nós temos fraqueza. Tem pessoa que tem fraqueza com a bebida. Tem pessoa que não pode, é o Davi, né? É o Davi, não pode ver uma mulher diferente. Aleluia! Como dizia um amigo meu, tem um bico doce, né? Misericórdia, né? Todo mundo tem uma fraqueza, cada um de nós temos fraqueza. Irmão, cabe a nós fugir delas. Foge da aparência do mal, foge da aparência. Está te levando à ruína, né? Para que haja restauração, tem que ter arrependimento verdadeiro, tem que confessar os pecados, tem que mudar de atitude e comportamento. Tem que reconstruir a confiança. E quando eu falo isso aqui, irmãos, aí vem aquela coisa, querido, se esforce para não se tornar alguém infiel, alguém que perdeu a fidelidade. Porque ganhar confiança novamente não é tarefa fácil. Pastor, Deus perdoa? Perdoa. Mas como diziam os antigos, a noja da banana demora para sair, algumas nem saem. Alguém aí já teve a roupa suja da noja da banana? Já teve, né, Rosa? Conseguiu tirar a noja da banana? Não sai. Deus perdoa? Perdoa, irmão. Só que, querido, nós estamos no meio de homens, de seres humanos. Davi disse assim, que preferia cair na mão do Deus vivo, porque na mão do Deus vivo tem misericórdia. A mão do homem não tem misericórdia. E confiança não é algo que você adquire da noite para o dia, ou não? Eu dizia aqui, antes de começar o culto, falei da menina também do relacionamento mal, tá? Né? E ela, até a menina de boa aparência, trabalhava num grande banco e tinha lá um cargo que mexia com muito dinheiro no banco e começou a roubar o banco. Aí ele está lá cumprindo pena. Aí a menina, mas você está trabalhando? Não estou trabalhando. Mas eu estou trabalhando, consegui trabalhar com ela, mas eu trabalho, não trabalho mais com a instituição bancária. Por quê? Acabou. Acabou. Como é que você vai confiar novamente? Talvez vai chegar no estado, se arrependeu, mas para alguém confiar em você de novo, é um percurso para ser conquistado tudo de novo. E nem todo mundo tem a paciência, porque é um percurso.
percurso doloroso, ou não? Não é fácil. A credibilidade para você ganhar, adquirir novamente, Deus perdoa, Deus é perdoador. Mas adquirir confiança novamente vai demorar um certo tempo. Então, reconstrução da confiança pode acontecer? Pode, mas é um pouquinho mais difícil. Aí eu escrevo: Deus é capaz de restaurar casamentos que parecem destruídos. Deus é capaz de fazer isso. Eu sou prova ao longo dos anos, né? Casamentos que foram restaurados por Deus. Mas o casamento para ser restaurado, restauração é possível? É possível. Quando tem o arrependimento verdadeiro, quando tem confissão, quando tem mudança de atitude, quando tem mudança de comportamento, a reconstrução da confiança. É possível. Deus é capaz de restaurar casamentos que parecem destruídos. Amém? A fidelidade do casamento é sustentada por 3 pilares que eu coloquei aqui. Compromisso com Deus. Compromisso com Deus, eu escrevo aqui que é temor e reverência. Não perca o temor. Não perca o temor pelas coisas do Senhor. Não perca a reverência. Segundo pilar que a fidelidade é sustentada no casamento, o respeito pelo cônjuge. Como eu disse lá atrás, além da aliança espiritual com Deus que você tem, respeite essa pessoa que é o seu parceiro, o seu companheiro, né? Que o comedor de sal com você ao longo dos anos, né? Respeite isso. E terceiro pilar que eu devo tomar cuidado com o coração. Casais que cuidam da fidelidade e protegem o futuro da família. Entenda que às vezes, de cabeça quente, né? A gente quer tomar algumas ações, tomar algumas posturas, mas entenda que às vezes decisões que nós tomamos vai refletir o resto das nossas vidas. E quando eu falo isso, me embaso na Bíblia. 2 Samuel capítulo 12, verso 10, uma história de infidelidade. Quando o rei estava lá em cima do palácio, desejou a mulher, vocês sabem bem, Betseba, mulher de Urias, e as consequências foram trágicas, né? Primeiro, o filho nasceu morto. Daquele relacionamento, vocês conhecem a história. Segundo, sentença de Deus para a casa de Davi. Espada nunca se afastou da casa de Davi. Você viu tanto de morte, filho matou ele, filha estrupada por irmão, né? Terceiro, conflitos e tragédia de família. Por quê? Porque alguém quebrou o pacto da fidelidade. Amém, meus amados? O casamento forte não é aquele que nunca enfrenta a tentação. Vai ter tentação. Foi o que Jesus disse em João 16:33. Tenho dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição. E quando eu falo de aflição, eu troco essa palavra aflição por tentação. Você vai ser tentado, irmão. Vai ser assediado. O diabo vai tentar te derrubar. Ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Ele vai conseguir? Por que não vai conseguir? Porque maior é o que está conosco. Amém? E Ele vai nos proteger se nós vigiarmos e orarmos para nós não entrarmos em tentação. Perguntas para você refletir na sua casa durante a semana. O que temos protegido nosso casamento contra a tentação? Está protegendo o seu casamento contra a tentação? Reavalie, né, algumas condutas, talvez durante a semana, talvez algumas coisas. Isso aqui que eu falei, algumas pessoas se assustam por algumas pessoas, mas quase muitos setores, né? Tem algumas pessoas que o marido, que a esposa não tem acesso ao seu celular, né? Eu convivo com alguns assim, né? Não aqui da igreja, mas eu convivo com pessoas que a esposa não consegue, não pode nem sonhar em pegar o celular dele e ver o que tem lá, né? Na igreja não deveria ser assim, né? Você está escondendo, boa coisa não tem lá. Deve ter segredos. Tem um segredo lá, né? Irmão, eu queridos, desculpe, eu sou muito ortodoxo, eu sou muito da antiga, meu Luiz. Eu fico muito envergonhado quando eu passo a saber de alguém que de repente está tanto tempo emancida no nosso meio, né? Um caso que me assustou muito, né? De uma pessoa que congregava na igreja, família na igreja, quando pensa que não, descobre uma outra família, um filho já grande.
Meu, isso é. Ó, eu vou descansar o coração de vocês. Pode ficar sossegado, que vocês não vão saber que eu tenho da família. Pode ficar sossegado. Eu não tenho outra família. Porque é isso, pastor Roberto. Isso está comum aí. Pastor Guilherme. Você não sabia, meu pastor Marcos? Eu vi o pastor Marcos sair ali numa casa e tal. Você não, olha que menino na cara dele. Deixa pra lá. Misericórdia. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Segundo, existe algo que está ameaçando a sua fidelidade ou a nossa fidelidade, quando eu falo isso? Alguma coisa que estamos vivendo que está ameaçando? Pense nisso na semana. O que você pode mudar isso? O que você pode fazer? Né? O que podemos fazer para fortalecer o nosso relacionamento? Os investimentos que estamos dispostos a fazer. E quando eu falo dos investimentos que estamos dispostos a fazer, mais uma vez eu faço uma propaganda. Invista no seu casamento. Né? Invista no seu casamento. Pastor, quem investir no casamento? Bom, sai no final de semana, vai comer um cachorro quente, né? Vai fazer uma viagem. Né? Não pode fazer uma viagem internacional, faz uma viagem local aí. Né? Eu tenho algumas indicações para vocês aí, umas cidadezinhas do interior aqui, não são caros, né? Pega o final de semana, vai ali para Poço de Caldas, em uma cidade interiorana, Serra Negra, Água de Lindóia, nós vamos, Água de São Pedro, vai levar a mulher para fazer. Mulher gosta de fazer compra, maridos, né? Dá o cartão na mão dela, não, vai com ela lá. Vai lá para o Monte Sião comprar umas roupas, comprar uns artesanatos, né? Leva. Então, queridos, invista no seu casamento. Uma das coisas, irmãos, que a gente, olha, eu falo para os irmãos, eu espero em Deus, nós criarmos uma boa cultura para isso. Né? Nós vamos já de tempo que a gente não conseguia fazer devido à pandemia, nós vamos fazer esse passeio agora no mês de outubro. Meu irmão, isso aí para algumas pessoas que às vezes não dá, tem uma condição financeira que não dá para sempre viajar, mas aproveite essas oportunidades que você tem. Porque além de nós também estarmos lá ouvindo a palavra, irmão, nós vamos estar entre irmãos, né? Nós vamos estar em um local fora do ambiente de igreja, né? Sair um pouco do trivial de igreja, e foi proposital iniciar hoje com café. A gente nunca começou o culto com café, a gente sempre termina o culto com café, né? Para quebrar um pouco esse tradicional, né? Essa coisa de sempre a mesma coisa, né? Essa é a ideia, o formato foi esse. Então, queridos, deixa eu incentivar você, faça o possível, né? Invista no seu casamento, como melhorar algumas coisas, algumas ações. Né? Claro, você não vai se tornar uma pessoa perfeita. Eu não sou perfeito, muita gente falha. Talvez o que mais tem defeito sou eu, como se fala. Né? Mas, cada vez mais, se nós nos esforçarmos, nós podemos melhorar. Né? Nós aqui não pregamos, eu não ensino ninguém a empurrar casamento com barriga para os outros verem. Mas eu incentivo, nós ensinamos aqui você viver bem, ter uma família abençoada. Né? E quem vos fala isso é de alguém que já aconselhou ao longo dos anos, mais de 25 anos aconselhando pessoas, que de repente, pastor, não deu certo, terminei e casei com outro. Eu já aconselhei pessoas que estão no 5º casamento. Aí de repente, no 5º casamento, o Israel, ele fala assim, puxa vida, pastor, não devia ter terminado com a primeira. Tem vontade de voltar para a primeira. Então não sai. Não é verdade? Porque ele acha que os problemas estão ali, intrínsecos só ali. Não, é os mesmos problemas, é as mesmas coisas, só muda o cérebro. Né? Então, queridos, a ideia, a proposta disso é para que você viva bem. Eu desejo no nosso coração que você viva bem. Temos orado para que o Senhor abençoe e fortaleça a sua vida, fortaleça a sua família, fortaleça o seu casamento. Né? Que o seu casamento seja mais e mais abençoado pelo Senhor em nome de Jesus. Amém? Pois não. Dá licença. Eu queria compartilhar uma tese sobre proteger o casamento, que é tanta coisa que acabou, talvez o senhor não colocou aí dentro sobre a questão do cuidado. Eu tenho uma decisão quanto a dar carona para irmãs. Eu dou carona para minha mãe, eu dou carona para minha tia, dou carona para minha irmã. Eu tenho esse perfil, por quê? Eu acho que é fundamental porque eu não sou de ferro.
Então, acho que é uma tese de suma importância. Então, é uma coisa exclusiva do irmão, né? Uma decisão do irmão. Você vê, eu já não tenho esse problema. Eu já não tenho esse problema. Claro, a gente, em alguns casos, eu evito. Por exemplo, eu tenho uma prática já de anos. Algumas pessoas, não é que eu gosto mais, não gosto menos. Tem algumas pessoas que eu não cumprimento o irmão da igreja beijando. Tem algumas, pelo tempo, pelo respeito, e aquela linha de respeito que tem, beleza, não tem problema nenhum. Agora, quando eu percebo que tem uma segunda intenção do outro lado, eu já corto esse tipo de relacionamento. Né? Porque tem pessoa que confunde. Quem vos fala já foi assediado de tantas histórias. Né? Se eu vou contar as histórias aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. Né? Então, a gente tem que saber impor limite para as pessoas. Né? Cada um, isso é coisa muito pessoal de cada um. Né? A gente, quando vai falar para obreiros, né? Talvez você vai escutar e ensinar assim. Vai fazer uma visita numa casa, está lá a esposa, você é homem, de repente a conversa com outro, você não vai entrar na casa. A gente ensina aí. Pastor, mas não vai acontecer nada. Tudo bem, não vai acontecer. Mas a gente também não faz porque vai acontecer. E o que os outros vão pensar. Né? Para não ter problema, então talvez a questão da ética, né? A questão da praticidade, a precaução, na verdade, não seria esse, te leva a tomar algumas decisões dessas. Né? Eu já tive muitos irmãos ciumentos, né? Muitos irmãos em igreja ciumentos. Então, a gente passa a saber que o irmão é ciumento. Então, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, e acabou. Não fica com frescurinha, não conversa não. Porque senão eu vou pegar a gente do trabalho. Pastor, que história é essa aí? Misericórdia, deixa eu falar. Né? Amém, meus irmãos? Queridos, vamos se colocar de pé. Eu queria convidar você, porque nós vamos orar por você. Em nome de Jesus.